Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do livro Como Doutrinar os Espíritos, um livro escrito por Vanderlei Pereira, um manual fantástico para todas as horas. E hoje a gente vai responder uma pergunta hoje, porque essa pergunta é bem grande, a resposta é bem longa. E a pergunta é a seguinte: o doutrinador pode ser médium ostensivo? E aí, gente, eu gostaria de ressaltar um detalhe antes de entrar na resposta, que é o seguinte: não existe médium ostensivo. Dentro daquilo que eu venho estudando, ou você é médium ou você não é médium. Não existe médium ostensivo, tá? O que existe é a faculdade mediúnica ostensiva, tá bem? Se você tem uma faculdade mediúnica ostensiva, você é médium. Não existe médium ostensivo. Então, se, por exemplo, eu não sou médium, quer dizer que a minha faculdade mediúnica, todos nós temos faculdades mediúnicas, né? A minha faculdade mediúnica não é ostensiva. Então, eu não sou um médium. Eu não posso dizer que eu sou médium, tá? Então, não é qualquer pessoa que pode ser médium que pode dizer que é médium. Legal? Porque a faculdade mediúnica precisa ser ostensiva para ser médium, ok? Ostensiva quer dizer que você precisa ouvir vozes, né? Que essas vozes sejam comprovadas, que vêm do além, não da sua própria cabeça, etc, etc. Várias coisas são necessárias para que você saiba se você é um médium mesmo ou não, ok? Então vamos lá para a resposta. O doutrinador pode ser um médium? Vamos colocar mais assim, né? A pergunta: pode ser médium? E um médium, vamos supor, com a faculdade muito desenvolvida, né, de mediunidade. Aí a resposta é a seguinte: todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Isso está entre aspas, tá? Eis o que recomenda o espírito André Luiz no livro Desobsessão. E aí, isso está também no prefácio de Grilhões Partidos, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse espírito define o perfil de uma equipe mediúnica, chamando a atenção para o campo de ação específico de médiuns e de doutrinadores. Mas não há, contudo, nenhuma recomendação indicando essa posição como proibição absoluta. Até mesmo porque, em Doutrina Espírita, que é outro livro, a razão, a lógica e o bom senso são da essência os seus ensinamentos. É claro que cada pedra deve ter o seu lugar certo na construção. E na equipe mediúnica, cada componente participa do trabalho com o instrumento que lhe é peculiar. Isso não significa dizer que a necessidade não possa alterar a posição de determinados componentes para atender ao objetivo maior da sessão, que é o socorro espiritual. Conta-nos a grande médium Ivone Pereira, falando de suas próprias experiências com desobsessões nesse livro, Recordações da Mediunidade. E abre aspas, falando o seguinte: lembramos-nos aqui de um desses obsessores com o qual travamos conhecimento durante certos trabalhos para curas de obsessão realizados na antiga Casa Espírita da cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, o qual dizia: quando presidindo nós as sessões, o exortávamos. E aí, entre parênteses, o grifo, né, que está grifado isso, o grifo é proposital para mostrar que a médium estava não só dirigindo a sessão, como dialogando com a entidade, o que significa dizer que estava doutrinando. A abandonar a infeliz atitude de perseguidor do próximo, usando então expressões quase integralmente idênticas às aqui lembradas, fecha aspas, e transcreve todo o diálogo, por sinal, o mais digno de um doutrinador consciente do seu papel que manteve com a entidade. Fala em seguida sobre a transformação desse espírito vingador e arremata, abre aspas, a instrução doutrinária, o exemplo, a paciência e o amor são, portanto, fatores indispensáveis ao bom êxito dos trabalhos de curas e obsessão, fecha aspas.
E nós aqui argumentamos. Na falta de doutrinadores preparados, não há, por exemplo, como um médium experimentado deixar de assumir a direção do grupo para a realização dos trabalhos. Também numa emergência, como negar atendimento aos necessitados, alegando-se a falta de doutrinadores, se estiverem presentes médiuns controlados em condições de dialogar com as entidades, sem perigo de envolvimento emocional. E aí, grifado, ele fala assim: o projeto Manuel P. de Miranda, Reuniões Mediúnicas, orienta, no final do capítulo que trata sobre essa questão que, abre aspas, havendo necessidades de serviço, os guias espirituais podem modificar o campo de sintonia de um médium de tal modo que ele passe a ser um doutrinador. Fecha aspas. E aí argumenta, porém, assumindo a responsabilidade da orientação que, se tal fato acontecer, abre aspas, dar-se-á de modo permanente e duradouro, e nesses casos a pessoa mudará efetivamente de função, nunca, porém, exercendo ambas simultaneamente. Fecha aspas. A verdade é que os espíritos não se preocupam com esses detalhes de que o doutrinador, aquele que dialoga com os obsessores e os aconselha a renunciarem ao mal, não possa ser necessariamente um médium. O item 5 da questão 254 de O Livro dos Médiuns contém a seguinte pergunta. Abre aspas. Não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Pergunta, né? E a resposta é a seguinte. Sim, é o que não se faz e o que não é preciso negligenciar em fazê-lo, porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente. Fecha aspas. O grifo desse livro é para chamar a atenção de que a resposta se dirige a todos nós indistintamente, médiuns e não médiuns, por ser um dever de caridade. E arremata dessa forma, abre aspas, pelos sábios conselhos, pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Eu venho aqui, deixo um grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.